Até os anos 50, as indústrias dos Estados Unidos produziam embalagens que eram reutilizadas. Depois, as coisas mudaram. Começaram a ser produzidos recipientes que só eram utilizados uma vez. E pilhas de lixo apareceram pelas cidades. Em 1971, um conglomerado de corporações que produziam tais bens de consumo lançaram um comercial amplamente divulgado, Keep America Beautiful, com o objetivo de educar as pessoas a não jogar lixo nas ruas. People start pollution. People can stop it. Nada contra educar as pessoas a não jogar lixo na rua. Eu acho certo. O problema é que nesse momento a responsabilidade de cuidar do lixo deixou de ser das corporações e se tornou dos compradores, consumidores. E, de certa forma, isso influencia as nossas vidas até hoje. Muitas pessoas se preocupam em reciclar o lixo. A gente se sente responsável, porque sabemos que estamos poluindo o planeta. Nós nos tornamos mais conscientes sobre nosso próprio lixo. Mas, isso deu certo? Acho que não. Porque a questão que envolve consumo está além da questão do lixo. É sobre sistemas de produção que a gente vive e que está colocando em risco a vida no planeta. For the first time in human history, we have reached atmospheric levels of carbon at 415 parts per million. The last time our planet hit 415 was in the Pliocene period. Oceans were 90 feet higher. Bacteria and diseases we have never seen before roamed the earth. Humans did not exist. We have never seen a planet like this. Em 2018, a ONU publicou um relatório que nos próximos 12 anos, se a gente não muda a nossa relação com o planeta, haverá desastres naturais numa escala inacreditável. Hoje, os pobres são os mais afetados. Basta ver quem são as vítimas das enchentes. Para frear aquecimento global, fazer nossa parte, cuidar do lixo é importante, mas não é o suficiente. É necessário algo maior, que abarque o meio ambiente e justiça social. Eu acredito que o Green New Deal pode ser essa algo maior. O Green New Deal já vem sendo discutido faz um tempo. Mas foi lançado oficialmente esse ano pela deputada Alexandria Ocasio-Cortez e pelo senador Ed Markey do Partido Democrata. A proposta coloca os Estados Unidos como o país que assume a liderança na redução de poluentes, porque historicamente é um dos principais responsáveis pelo efeito estufa e, ao mesmo tempo, o que tem tecnologia para uma ação rápida. O Green New Deal demanda uma ação imediata e a mobilização de milhões de pessoas que vivem nos Estados Unidos para alterar radicalmente a paisagem política, social, financeira e cultural do país. We are not gonna give up on the fight to decarbonize our economy, to make sure that we live a sustainable and just and provide and have a life and an environment that provides for all people, not just the privileged few. O que é preciso, porque no final não vai ter mundo como a gente conhece para a gente envelhecer tão pouco para as novas gerações. A proposta tem 14 páginas. A leitura vale a pena. Link aqui embaixo. Por agora, vou dar uma visão geral e contexto histórico. O plano é, em 10 anos, chegar a zero emissões de poluentes que causam efeito estufa. Como isso vai ser feito? Através de uma transição imediata na produção de energia. Substituir o petróleo por fontes de energias renováveis, como a eólica e painéis solares. Mas como a gente está no corre,
As baterias, como a tecnologia de hoje, seriam usadas para acelerar a redução de poluentes. Para realizar essa transição, será necessário infraestrutura, construir equipamentos e usinas de energia renovável. Como consequência, muitos empregos na área serão criados. Um ponto importante, que junto com a criação de emprego está incluído justiça social. Os trabalhadores terão seguro-saúde, licença maternidade e paternidade, previdência e creche. Os direitos trabalhistas, tudo. Além da garantia de direitos básicos aos trabalhadores, também tem um olhar voltado para as comunidades mais vulneráveis às mudanças climáticas. Por exemplo, nas cidades, dentro do pacote de infraestrutura, se inclui a construção de casas ecológicas e sustentáveis para a população de baixa renda. O que gerará mais emprego, né? E para que tudo isso possa se realizar, serão necessários educadores de diversas áreas. Para ajudar na transição de trabalhadores das áreas de energia tradicional para as de energia limpa. Mais emprego. O Green New Deal abarca também direitos básicos dos básicos, que são um problema real nos Estados Unidos, como água tratada para todos. You want to tell people that their concern and their desire for clean air and clean water is elitist? Tell that to the kids in the South Bronx, which are suffering from the highest rates of childhood asthma in the country. Tell that to the families in Flint, whose kids have their blood is ascending in lead levels. Their brains are damaged for the rest of their lives. People are dying. They are dying. A ideia principal do Green New Deal é repensar e construir uma nova relação com o planeta Terra e com nós mesmos. Da mesma forma que as grandes corporações usam deliberadamente e de forma irresponsável os recursos disponíveis do planeta, destruindo a vida, elas também usam a mão de obra dos seres humanos, que está disponível. Não se pode pensar uma mudança na relação com o planeta, sem mudar nós mesmos como humanidade. Uma das coisas que eu mais gosto sobre esse tema de mudança é que as corporações são vistas como responsáveis pela situação que o planeta está e não a população. O que é verdade, né? Deixa eu te contar uma história da Exxon. A Exxon, empresa americana petroleira, fez uma pesquisa sobre o aumento de CO2 nos oceanos, arrecadando dados sobre o aquecimento global. Tanto a companhia como os políticos sabiam o que estava acontecendo. E o que eles fizeram? Esconderam. Realmente não dá para confiar nessas corporações. Mas você pode pensar, o Green New Deal é algo meio vago. São só 14 páginas. Como pode resolver tudo isso? Aliás, por que a mídia fala tanto sobre o Green New Deal? Agora tem um pouco de história. O Green New Deal é algo cru, igual como foi o New Deal bem no comecinho. As sementes do New Deal já estavam nas promessas de campanha à presidência de Roosevelt, como soluções para a crise da década de 30. E como isso foi feito? Quando eleito, Roosevelt e a Câmara montaram um pacote de reformas que ficou conhecido como o New Deal, que em muitos sentidos, criou muitas das instituições do Estado moderno. Nessa época, muitas nações estavam criando os Estados modernos. No Brasil, foi com Getúlio Vargas. No México, com Lázaro Cárdenas. Na Argentina, com Juan Perón. Roosevelt, em muitos sentidos, foi um populista, igual os outros da América Latina, que expandiu direitos trabalhistas. A Previdência e as leis trabalhistas foram criadas nessa época e foram fundamentais para a reconstrução do país após a crise. Criou também mais empregos, fortaleceu e regularizou sindicatos, expandiu a educação pública e técnica e começou a regular Wall Street. A história ensina muitas coisas, e uma delas é cortar a Previdência não é solução nenhuma para crises. O grande problema é que o New Deal não estava atento às grandes injustiças sociais. Ignorou problemas históricos do país. Criou-se uma classe média, mas nem todos fizeram parte dela.
Além disso, embora tenha regulado Wall Street, não combateu o político de excesso, típico de capitalismo. O Green New Deal, um plano ousado e corajoso, traz essa memória que foi o New Deal, porém atendendo às demandas atuais e dando respostas à crise que vivemos. Que, vamos combinar, de algum modo as crises estão bem disfarçadas, escondidas pela mídia. Governos ignorando relatórios e desastres naturais que provam que o planeta está em crise. I've read some of it and it's fine. Yeah, I don't believe it. No, I don't believe it. A sobrevivência das futuras gerações está sob ameaça. Economistas e políticos neoliberais fazendo um discurso que está tudo bem, sendo que a realidade é uma desigualdade social exorbitante no planeta. Além disso, se há uma ilusão que há uma grande classe média e que a maioria das pessoas pertencem a ela. Sendo que, quando vemos a distribuição de riqueza, a grande maioria está pobre. E para acentuar, há grandes injustiças voltadas para grupos que são oprimidos por causa do gênero, raça, etnia e nacionalidade, no caso dos imigrantes. A proposta do Green New Deal é que as injustiças contra o meio ambiente e os seres humanos não sejam escondidas para serem resolvidas e nos dá esperança. O Green New Deal é um acordo que aparentemente se limita aos Estados Unidos. Só que não! Afetará o mundo todo. Primeiro, por reduzir drasticamente a poluição no planeta. Mas a gente pode sonhar mais. Uma coisa interessante sobre a história. Para arrecadar fundos para o New Deal, Roosevelt acabou com a proibição de álcool. Usou o dinheiro dos impostos para investir no New Deal. Quem sabe se o Green New Deal consegue pôr um fim à guerra às drogas. Ao legalizar a maconha no país inteiro, esse é um exemplo para outros países. E seria um começo, né? E quem sabe a gente pode sonhar mais. Imagina cidades com natureza, transporte público, moradia para todos. E um planeta sem guerra por causa do petróleo. E a gente e as futuras gerações estarmos vivos para ver isso. Em solidariedade, camarada gringo.